Era uma terça-feira, 3 horas da tarde, quando meu filho mais velho estacionou o carro na frente do asilo Santa Clara e disse as palavras que eu jamais vou esquecer. Mãe, a senhora vai ficar aqui agora. Não dá mais para cuidar da senhora lá em casa. Eu tinha 68 anos. Estava perfeitamente saudável, só um pouco mais lenta por causa da artrose no joelho direito. Mas para ele, eu era um peso, um estorvo. Ele entregou uma nota de R$ 50 amassada na mão da recepcionista e disse, sem nem olhar para mim, isso aqui é para cobrir as primeiras despesas. Alguém liga depois para acertar o resto. R$ 50. Eu criei 3 filhos sozinha. Trabalhei 42 anos como professora. Vendi meu carro em 2018 para pagar a faculdade da minha neta. E tudo que eu valia para ele eram R$ 50 amassados. Quando ele virou as costas e saiu sem um abraço, sem um beijo, sem um até logo, meus olhos se encheram de lágrimas. Mas o que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, era que aquela mulher de jaleco branco atrás da mesa de recepção estava prestes a mudar tudo. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos. Sou viúva há 15 anos e mãe de 3 filhos. Roberto, de 45, Marcelo, de 42 e Juliana, de 38. Essa é a história de como eu descobri que amor de mãe tem limite e que a gratidão existe, mas nem sempre vem de onde a gente espera. Eu sempre fui uma professora dedicada. Comecei a lecionar em 1979, numa escolinha municipal na periferia de São Paulo, ganhando um salário mínimo e meio. Quando meu marido faleceu em 2010, de infarto fulminante aos 52 anos, eu fiquei sozinha com 3 filhos para criar e uma pensão que mal pagava o aluguel. Trabalhei dando aulas de manhã, à tarde e à noite. Aos sábados, eu fazia reforço escolar particular na sala da minha casa. Aos domingos, passava roupa de fora para ganhar uns trocados extras. Passei anos usando a mesma sandália, remendando as meias dos meus filhos, comendo o que sobrava no prato deles para que eles não passassem fome. Em 2015, vendi minha aliança de ouro de 18 quilates por 1.200 hares para pagar o cursinho pré-vestibular do Marcelo. Em 2018, vendi meu único bem de valor, um Fiat Palio 2008, por 18 hares. 500 para pagar os 2 primeiros semestres da Faculdade de Publicidade da Amanda, minha neta mais velha, filha da Juliana. Nunca me casei de novo. Nunca viajei. Nunca comprei nada para mim. Tudo, absolutamente tudo que eu ganhei nesses 42 anos de magistério foi investido nos meus filhos e depois nos meus netos. Mas nunca imaginei que um dia esses mesmos filhos, já adultos, bem-sucedidos, morando em casas grandes, dirigindo carros importados, me abandonariam num asilo com R$ 50 como se eu fosse um móvel velho que não cabe mais na sala. Nessa história, você vai ver como eu descobri quem realmente se importava comigo, como uma ex-aluna que eu nem lembrava direito virou minha salvadora, e como meus filhos aprenderam, da pior forma possível, que gratidão não se negocia. O que eles não sabiam era que aquela diretora do asilo guardava uma lembrança de mim há mais de 30 anos. E o que eu não sabia era que ela tinha poder para virar aquela situação de cabeça para baixo. Tudo começou há muito tempo, quando meus filhos ainda eram crianças e eu era tudo para eles. Lembro como se fosse ontem. O Roberto, com seus 7 anos, correndo para me abraçar quando eu chegava da escola, cheirando a giz e a café requentado da sala dos professores. Ele enfiava o rostinho no meu pescoço e dizia: "Mãe, você é a melhor professora do mundo." O Marcelo, mais quieto, me esperava sentado na mesinha da cozinha fazendo o dever de casa. Quando eu chegava, ele mostrava o caderno cheio de estrelinhas douradas e perguntava: "Tá orgulhosa de mim, mãe?" E eu sempre estava. Sempre. A Juliana, a caçula, era grudada em mim. Dormia agarrada no meu braço. Acordava no meio da noite chamando "Mãe!" E só sossegava quando eu a ninava cantando aquela música do balão mágico que ela adorava. Lembro do cheiro de talco no cabelinho dela, da risada gostosa quando eu fazia cócegas na barriguinha rechonchuda. Éramos pobres, sim, muito pobres, mas éramos felizes. Eu preparava bolo de fubá nos domingos, o único luxo que a gente podia ter.
e eles brigavam para raspar a tigela. O som daquelas risadas ainda ecoa na minha cabeça. Quando o pai deles morreu, em março de 2010, eu prometi na frente do caixão: vocês não vão passar necessidade, eu juro. E cumpri. Trabalhei que nem condenada. Passei noites em claro, corrigindo provas para poder dar aulas particulares de dia. Minhas mãos ficaram cheias de calos de tanto lavar roupa alheia aos finais de semana. Mas eu via o orgulho nos olhos deles quando o Roberto passou em engenharia na USP em 2002. Chorei de alegria. Quando o Marcelo abriu a própria empresa de TI em 2008, fui eu quem emprestou 5.000 rales da minha poupança, todo o meu dinheiro guardado, para ele comprar os primeiros computadores. Quando a Juliana se formou em pedagogia em 2012, eu estava na plateia aplaudindo de pé, com um vestido que eu mesma havia costurado. Mas conforme os anos foram passando, as coisas começaram a mudar. Lentamente. Tão devagar que eu nem percebi no começo. O Roberto casou-se em 2015 com a Patrícia, uma mulher de família rica da Zona Sul. No dia do casamento, ela me olhou de cima a baixo. Eu estava usando o meu melhor vestido, um azul marinho simples que eu tinha há 10 anos, e comentou com a mãe dela, alto o suficiente para eu ouvir: "Tadinha, não teve como comprar roupa nova, né?" Eu engoli a humilhação. Pensei: é nervosismo de noiva, vai passar. Não passou. Nas reuniões de família, a Patrícia começou a fazer comentários sobre a minha casa. "Nossa, Helena, que lugar apertadinho, não deve nem ter espaço para vocês se virarem aqui." Ou então: "Ainda usa fogão a gás? Que antiguidade! Lá em casa é tudo por indução, muito mais moderno." O Roberto nunca disse nada. Ficava calado, mexendo no celular, como se não estivesse ouvindo. O Marcelo, que sempre foi mais distante, começou a espaçar as visitas. De uma vez por semana, passou para uma vez por mês, depois a cada 2 meses. Quando eu ligava, ele atendia com pressa. "Oi, mãe, tô numa reunião, ligo depois, tá?" Nunca ligava. A Juliana, minha caçulinha, foi a que mais me doeu. Depois que se divorciou em 2019, ela voltou a morar perto de mim e eu cuidei da Amanda e da Sofia, minhas netas, enquanto ela reconstruía a vida. Eu buscava elas na escola, fazia o jantar, ajudava com o dever de casa. Por 3 anos, eu fui a segunda mãe daquelas meninas. Mas quando a Juliana conheceu o Fábio, um empresário do ramo de construção, tudo mudou. Ele tinha dinheiro, muito dinheiro. Ela se mudou para um apartamento de 3 suítes no Morumbi e, de repente, eu não era mais necessária. No Natal de 2022, fui a última a saber da ceia. A Juliana postou fotos no Instagram, a mesa farta, a decoração cara, todos reunidos. E eu estava em casa, sozinha, comendo um frango assado que eu mesma tinha feito. Liguei para ela e perguntei: "Filha, por que você não me avisou da ceia?" Ela respondeu com uma frieza que me cortou a alma: "Ah, mãe, é que ia ser muita gente, sabe? E a senhora fica cansada com muito barulho. Achei melhor não incomodar." Incomodar. Eu era um incômodo. Mas eu decidi relevar. Afinal, ela estava começando uma vida nova, tinha um namorado rico, queria impressionar. Eu entendi. Ou pelo menos tentei entender. Naquela época, eu ainda não sabia que tudo ia piorar muito, muito mais. E eu jamais poderia imaginar que, anos antes, em 1987, eu tinha dado aula para uma menina magrelinha de tranças que sentava na primeira fileira da minha turma de alfabetização. Uma menina que eu ajudei a aprender a ler, que eu encorajei quando todos diziam que ela não conseguiria. Aquela menina agora era a doutora Beatriz Alvarenga, e ela era a diretora do Asilo Santa Clara. A primeira vez que senti que eu realmente me tornara um peso foi em abril de 2023, no aniversário de 5 anos da Sofia, minha neta mais nova. A festa era num buffet caro da Vila Olímpia, com decoração da patrulha canina que devia ter custado uns 15.000 reais. Eu cheguei às 2 da tarde usando meu vestido de festa, o mesmo que eu usava há anos, e trazendo um presente simples. Uma boneca que eu tinha comprado em 3 vezes no cartão, por R$ 89,90. A Sofia adorava bonecas. Quando entreguei o presente, a Juliana olhou para a embalagem e disse na frente de todo mundo: "Ah, mãe, não precisava. A Sofia já tem boneca demais."
e colocou o pacote embaixo da mesa como se fosse lixo. Eu senti meu rosto queimar de vergonha. As outras mães olhavam. Eu tentei sorrir e disse: "Mas ela vai gostar, eu sei que ela gosta de..." A Juliana me interrompeu. "Mãe, a senhora não quer sentar ali naquela mesa do fundo? É mais sossegado para a senhora." Apontou para uma mesa vazia, longe da família, perto do banheiro. Eu passei a festa inteira sozinha naquela mesa. Ninguém veio falar comigo, nem meus filhos, nem meus netos. Fui embora às 5 da tarde, sem me despedir. Ninguém notou. 3 semanas depois, no dia 2 de maio, eu machuquei o joelho numa queda no banheiro. A dor era insuportável. O joelho inchou que nem um melão. Liguei para o Roberto às 7 da manhã. "Filho, eu caí. Acho que preciso ir no médico. Você pode me levar?" Ele suspirou, daquele jeito cansado, e respondeu: "Mãe, hoje não dá. Tenho reunião o dia inteiro. Chama um Uber." "Mas, filho, eu tô com dor. Não consigo nem andar direito." "Mãe, todo dia é uma coisa. Ontem era a pressão alta, semana passada era a tontura, agora é o joelho. A senhora quer atenção ou tá doente de verdade?" Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Liguei para o Marcelo. Caiu na caixa postal. Liguei para Juliana. Ela atendeu irritada. "Mãe, tô no salão." "Depois eu vejo isso." Peguei um Uber. Gastei 47 SARs de ida e volta. O médico disse que era entorse grave, receitou fisioterapia. Fui sozinha. Voltei sozinha. Chorei sozinha no sofá da minha sala. Em junho, a situação financeira apertou. Minha aposentadoria era de R$ 2.847 e com o aumento do aluguel, das contas, dos remédios para pressão e para diabetes, eu estava no vermelho. Precisava de $800 emprestado até o mês seguinte. Liguei para o Roberto no dia 15 de junho, uma quinta-feira à noite. "Filho, eu tô precisando de uma ajuda. É só até mês que vem, eu devolvo certinho." Ele riu. Um riso seco, sem humor. "Mãe, a senhora sempre está precisando de ajuda. Onde foi parar todo aquele dinheiro da aposentadoria?" "Filho, o aluguel subiu, os remédios subiram." A Patrícia gritou ao fundo: "Roberto, fala para sua mãe que a gente não é banco. A gente tem conta para pagar também." Ele repetiu como um papagaio: "Mãe, a gente não é banco. Tenta dar um jeito." E desligou. Tentei com o Marcelo. Ele disse: "Mãe, eu já ajudei mês passado." Não tinha ajudado, mas eu não discuti. Juliana nem atendeu. Tive que pegar empréstimo no banco, a juros de 8% ao mês. Passei a próxima semana comendo só arroz com ovo para economizar. Em agosto, no dia 23, eu passei mal na rua. Pressão subiu para 18/11. Comecei a suar frio, a vista escureceu. Uma vizinha me achou sentada na calçada e chamou a ambulância. Fui para o pronto-socorro, fiquei internada 2 dias. Liguei para os meus 3 filhos do hospital. Deixei mensagem no WhatsApp no grupo da família. "Estou no Hospital Santa Marcelina. Pressão subiu muito. Estou sozinha aqui." O Roberto visualizou e não respondeu. O Marcelo respondeu 6 horas depois. "Melhoras, mãe?" A Juliana disse: "Mãe, a senhora precisa se cuidar melhor." Nenhum deles foi me visitar. Nenhum. Fiquei 2 dias naquela cama de hospital, olhando para a porta, esperando. Eles nunca chegaram. Quando recebi alta, no dia 25, peguei um Uber para casa. Subi as escadas do meu prédio sem elevador, segurando na parede, com medo de cair de novo. Entrei no meu apartamento vazio e desabei no sofá. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não era raiva. Era pior. Era a sensação de que eu não importava mais. Que depois de 42 anos me doando, me sacrificando, abrindo mão de tudo, eu tinha virado um estorvo. Mas o pior ainda estava por vir. No dia 17 de setembro, uma segunda-feira, os 3 apareceram na minha casa sem avisar. Entraram com cara séria e o Roberto foi direto ao ponto. "Mãe, a gente precisa conversar. Fizemos uma reunião de família e decidimos. A senhora não pode mais morar sozinha. A gente vai arrumar um lugar para a senhora." Eu senti o sangue gelar. "Que lugar?" "Um asilo. Um bom, com enfermeiras, acompanhamento." "Mas, filho, eu tô bem. Eu só preciso de..." A Patrícia, que tinha vindo junto, me interrompeu. "Helena, a senhora não tá bem. Cai toda hora, passa mal.
Liga pra gente todo dia. A gente tem vida, entende? Não dá pra ficar largando tudo pra socorrer a senhora. Olhei para os meus filhos. Os 3 estavam de acordo. Já tinham decidido. Eu era um problema que precisava ser resolvido. E se eu não quiser? Sussurrei. O Marcelo suspirou. Mãe, não complica. É o melhor para todo mundo. Uma semana depois, na terça-feira, 24 de setembro de 2024, eles me buscaram. Eu tinha uma mala pequena com algumas roupas. Eles nem me ajudaram a carregar. Quando o carro parou na frente do asilo Santa Clara, meu coração estava disparado. Era um prédio branco de 3 andares, com grades nas janelas e um jardim na frente que tentava parecer acolhedor, mas não conseguia esconder o que aquilo realmente era. Um depósito de gente velha. O Roberto desceu do carro, abriu a porta de trás onde eu estava sentada e disse: Vamos, mãe, não demora. Minhas pernas estavam bambas. Eu desci devagar, segurando na porta, e olhei para aquele prédio. Aquilo ia ser minha casa agora. Aquele lugar frio, cheio de gente que eu não conhecia, onde eu ia morrer sozinha. Entramos na recepção. Cheirava a desinfetante misturado com comida requentada. Tinha uns velhinhos sentados em cadeiras de rodas no corredor, olhando para o nada. Uma senhora gemia baixinho, chamando por alguém que nunca vinha. Na mesa da recepção estava uma mulher de jaleco branco, por volta dos 40 e poucos anos, cabelos castanhos presos num coque, óculos de aro fino. Ela estava mexendo em papéis e nem levantou os olhos quando entramos. O Roberto foi direto ao ponto. Boa tarde. Trouxe minha mãe para a internação. A mulher finalmente olhou para cima. Seu olhar passou por mim rapidamente, profissional, sem emoção. Nome completo da paciente? Helena Maria da Silva. Ela começou a digitar no computador. Documentos? O Roberto entregou minha carteira de identidade e meu cartão do SUS. Enquanto ela conferia, ele tirou do bolso uma nota de R$ 50 toda amassada e colocou na mesa. Isso aqui é para cobrir as primeiras despesas. Alguém liga depois para acertar o resto. Foi nesse momento que a mulher de jaleco parou de digitar. Ela olhou para a nota de R$ 50 na mesa. Depois olhou para o Roberto. Depois olhou para mim. Seus olhos se estreitaram. R$ 50? Ela perguntou, com uma voz que eu não conseguia decifrar. Não era indignação. Era algo mais profundo. É, o Roberto respondeu, sem um pingo de vergonha. Por enquanto é isso. Depois a gente resolve o resto. A mulher pegou minha carteira de identidade e olhou atentamente. Olhou para a foto. Depois olhou para mim. De novo para a foto. De novo para mim. De repente ela ficou muito pálida. Tirou os óculos, limpou com a blusa do jaleco, colocou de volta e me olhou fixamente. Helena Maria da Silva, ela murmurou. Professora Helena? Meu coração deu um pulo. Eu olhei para ela tentando lembrar. Aquele rosto. Tinha algo familiar, mas eu não conseguia colocar o dedo. Você foi minha professora? Ela me perguntou, e agora havia lágrimas nos olhos dela. Em 1987, na Escola Municipal Vila Nova? E aí caiu a ficha. Aquelas tranças. Aquela menininha magrela que sentava na primeira fileira. Aquela criança que todos diziam que tinha atraso no aprendizado e que nunca ia aprender a ler. Beatriz? Eu sussurrei. Beatriz Alvarenga? Ela levantou da cadeira tão rápido que derrubou uma caneta no chão. Contornou a mesa e veio até mim. Segurou minhas mãos com força. Professora Helena, meu Deus do céu, professora, sou eu, a Bia. As lágrimas começaram a escorrer no rosto dela. E no meu também. Eu não acredito, eu murmurei. Você cresceu, você ficou tão... A senhora me ensinou a ler, professora, ela disse, com a voz embargada. A senhora ficava depois da aula, meia hora, 1 hora, me ensinando de novo, com paciência, quando todos diziam que eu era burra. A senhora me ensinava com aquelas cartinhas coloridas, lembra? Com desenhos? Eu lembrava. Claro que eu lembrava. Aquela menina tinha dislexia, mas naquela época ninguém sabia o que era isso. Chamavam ela de lenta, de preguiçosa. Os outros alunos riam dela, mas eu vi algo naquela criança. Eu vi esforço, eu vi vontade, e eu não ia desistir dela. Eu fiquei 1 ano inteiro ajudando a senhora depois da aula, ela continuou, enxugando as lágrimas.
E no final do ano, eu li meu primeiro livro sozinha. A senhora lembra? O Menino Maluquinho, eu disse, sorrindo através das lágrimas. Isso! Eu nunca esqueci, professora. Nunca! A senhora mudou minha vida. Me formei em enfermagem em 2003. Fiz especialização em gerontologia, trabalhei em 3 hospitais e agora sou diretora aqui. E tudo começou com a senhora me ensinando a ler. O Roberto pigarreou atrás de mim, impaciente. Olha, que legal, vocês se conhecem. Mas a gente precisa ir, então se puder agilizar a papelada. Beatriz soltou minhas mãos e se virou para ele devagar. O olhar dela tinha mudado completamente. Não era mais profissional, era gelo. Seu nome? Ela perguntou. Roberto Silva. Sou filho dela. Beatriz olhou para a nota de R$ 50 na mesa. Depois olhou para mim, nos meus olhos vermelhos de choro, na minha roupinha simples, na minha malinha velha. Depois olhou de novo para o Roberto, para o relógio caro dele, para o tênis importado, para o celular de última geração na mão dele. Entendo, ela disse, com uma voz calma demais, perigosamente calma. O senhor vai deixar sua mãe, a mulher que te criou, que trabalhou a vida inteira por você, num asilo com R$ 50 e ir embora. Exatamente. Então, se puder... Não posso, ela cortou. Roberto franziu a testa. Como assim não pode? Não posso aceitar a internação da sua mãe com R$ 50. Esse asilo custa 4.200 hóreas por mês. Cuidados básicos, enfermagem 24 horas, alimentação, medicamentos, fisioterapia. O senhor acha mesmo que R$ 50 vão cobrir alguma coisa? O Roberto engoliu seco. A gente paga depois? Não, não paga. Eu conheço casos como o seu. Vocês abandonam aqui e somem, nunca mais aparecem, nunca mais pagam. A gente fica no prejuízo e o idoso fica abandonado. O silêncio era pesado. Mas a professora Helena, Beatriz continuou, agora com um sorriso nos lábios, não vai ficar em nenhum quarto comum deste asilo. Ela vai ficar na suíte VIP, a melhor acomodação que temos. Ar-condicionado, TV a cabo, banheiro privativo, vista para o jardim. Totalmente gratuita. Meu queixo caiu. O Roberto piscou, confuso. Gratuita? Isso mesmo. A professora Helena vai ter o melhor tratamento que este asilo pode oferecer, porque ela merece. E vocês? Ela olhou para ele com desprezo. Vocês vão ter que lidar com essa escolha para o resto da vida. Ela pegou a nota de R$ 50 e devolveu para ele. Pode levar isso. Compra um café. Ou uma consciência, se achar uma barata. O Roberto ficou parado ali, segurando os R$ 50, sem saber o que fazer. A Patrícia, que tinha ficado no carro, entrou na recepção naquele momento, irritada. Roberto, o que está demorando tanto? Vamos logo, a gente tem jantar às 8. Ela parou quando viu a cena. Beatriz de pé, de braços cruzados. Eu com lágrimas no rosto. O Roberto vermelho, parecendo um menino pego fazendo besteira. O que está acontecendo aqui? Patrícia perguntou. Beatriz se virou para ela com aquela calma assustadora. A senhora é? Patrícia Silva, esposa dele. E você é? Doutora Beatriz Alvarenga, diretora deste asilo e ex-aluna da professora Helena. O rosto da Patrícia se contorceu numa careta. Ah, então você conhece ela. Ótimo. Então resolve logo essa papelada que a gente precisa ir. Beatriz deu um passo à frente. A papelada não vai ser resolvida, não do jeito que vocês querem. Como assim? Patrícia elevou a voz. A gente está pagando. R$ 50? Beatriz ergueu uma sobrancelha. Para uma mensalidade de 4.200? A senhora acha que isso é pagamento? Patrícia bufou. A gente paga depois, ué. Põe no cartão, faz um boleto, sei lá. Não, não vou aceitar. Porque eu conheço gente como vocês. Vocês não voltam. Vocês abandonam aqui e somem. Foi nesse momento que o Marcelo e a Juliana entraram. Eles tinham ficado estacionando o outro carro. Quando viram a confusão, vieram correndo. O que está acontecendo? O Marcelo perguntou. Beatriz olhou para os 3 filhos, um por um. Seu olhar era de pura indignação. E então ela começou a falar. Alto, firme, para todo mundo ouvir. E tinha umas 5 pessoas na recepção, entre funcionários e visitantes.
Vocês sabem quem é essa mulher que vocês estão abandonando aqui com R$ 50? O Roberto tentou interromper. Olha, isso não é da sua... Essa mulher, Beatriz continuou mais alto, é a professora Helena Maria da Silva. 42 anos de magistério. Ensinou centenas de crianças a ler, a escrever, a sonhar. Eu sou uma delas. A Juliana revirou os olhos. Que emocionante. Mas isso não muda o fato de que... Deixa eu terminar. Beatriz bateu a mão na mesa, fazendo todo mundo pular. Essa mulher ficou viúva aos 53 anos e criou 3 filhos sozinha. Trabalhou de manhã, de tarde, de noite, lavou roupa de fora, passou fome para que vocês não passassem. Ela apontou para o Roberto. Vendeu a aliança de casamento para pagar seu cursinho. Aliança de 18 quilates, a única lembrança do marido dela. Depois apontou para o Marcelo. Deu 5 roles. 000 de empréstimo. Todo o dinheiro que tinha guardado para você abrir sua empresa. Você já devolveu? Não, né? E finalmente para Juliana. Vendeu o carro para pagar a faculdade da sua filha, o único bem de valor que ela tinha. Ficou sem transporte, pegando o ônibus lotado às 5 da manhã para que sua filha pudesse estudar. A recepção estava em silêncio absoluto. Todo mundo olhava. Uma das funcionárias tinha as mãos na boca, chocada. Um senhor visitante balançava a cabeça, desaprovando. E vocês? Beatriz continuou, a voz tremendo de emoção. Vocês jogam ela num asilo com R$ 50 como se ela fosse lixo, como se ela não valesse nada, como se 42 anos de sacrifício pudessem ser pagos com R$ 50 amassados. A Patrícia tentou argumentar. Você não conhece a nossa situação. A gente tem... Tem o quê? Beatriz interrompeu. Tênis de 2.000, relógio de 8.000, carro importado, jantar às 8 num restaurante caro? Vocês têm tudo, menos gratidão, menos decência, menos vergonha na cara. Foi nesse momento que algo dentro de mim despertou. Eu tinha passado meses engolindo humilhação, mas ali, naquela recepção com aquela mulher, aquela menina que eu ensinei a ler, me defendendo, algo mudou. Eu me virei para os meus filhos e pela primeira vez em meses, eu falei, com voz firme, com dignidade. Vocês sabem quantas vezes eu passei fome para que vocês comessem? Eu disse. Sabem quantas noites eu passei acordada, costurando botão, remendando roupa, só para vocês terem o que vestir no outro dia? Roberto olhou para o chão. Marcelo mexeu no celular, evitando meu olhar. Juliana cruzou os braços, defensiva. Eu vendi minha aliança. Eu continuei, sentindo as lágrimas descerem. A aliança que seu pai me deu no dia do nosso casamento. O único pedaço dele que eu tinha. Vendi por $1.200 para pagar seu cursinho, Roberto. E você nem me agradeceu. Mãe, eu... Ele tentou falar. Não. Agora vocês escutam. Vendi meu carro. Meu Palio 2008 que eu comprei com tanto esforço, com parcelas que eu paguei durante 3 anos. Vendi por $18.500 para pagar a faculdade da Amanda. E você, Juliana, depois me jogou de lado quando conheceu o Fábio. Juliana estava vermelha. Mãe, não foi assim. Foi sim. Eu caí no banheiro, machuquei o joelho, liguei para vocês 3. Ninguém veio. Ninguém. Passei 2 dias no hospital, sozinha. Sozinha. Minha voz quebrou, mas eu continuei. Eu passei mal na rua, fiquei internada, mandei mensagem no grupo da família. E sabe o que eu recebi? Melhoras, mãe. Como se eu fosse uma conhecida qualquer. As pessoas na recepção estavam chocadas. A funcionária estava chorando. O senhor visitante olhava para os meus filhos com nojo. E hoje, eu respirei fundo. Hoje vocês me trouxeram aqui. Me abandonaram com R$ 50. Como se eu não valesse mais que isso. Como se 42 anos de amor, de sacrifício, de dedicação, valessem uma nota amassada. Beatriz colocou a mão no meu ombro, me dando força. Mas sabe de uma coisa? Eu disse, olhando nos olhos de cada um dos meus filhos. Eu não preciso de vocês. Essa mulher aqui, eu apontei para Beatriz. Essa menina que eu ensinei a ler há mais de 30 anos, ela tem mais gratidão no dedo mindinho do que vocês 3 juntos. Virei as costas para eles. Podem ir para o jantar de vocês. Eu fico aqui. Com quem realmente se importa. Eles saíram em silêncio. Patrícia bufando, Roberto de cabeça baixa, Marcelo apressado, Juliana com os olhos vermelhos. Mas saíram. E dessa vez,
Eu não chorei. Beatriz me levou pela mão até a suíte VIP do 3º andar. Quando ela abriu a porta, eu não conseguia acreditar. Era um quarto amplo, com uma cama de casal confortável, ar-condicionado, uma TV de 40 polegadas na parede, um banheiro privativo com box de vidro e uma janela enorme com vista para o jardim onde tinha jacarandás floridos. "Essa é sua casa agora, professora", ela disse com um sorriso. "Enquanto a senhora quiser ficar." Eu abracei aquela mulher e chorei. Mas dessa vez era diferente. Era alívio. Era gratidão. Era a sensação de que finalmente alguém me via. Alguém se importava. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou. Porque uma das funcionárias que estava na recepção naquele dia contou para outra, que contou para outra, e em menos de uma semana, metade do bairro sabia. Dona Cleusa, minha vizinha de 30 anos, foi me visitar no dia seguinte. Ela trouxe um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, meu favorito, e sentou na poltrona do meu quarto com os olhos marejados. "Helena, eu não sabia que estava tão ruim assim", ela disse. "Por que você nunca me contou?" "Vergonha", eu admiti. Vergonha de admitir que meus próprios filhos não queriam mais saber de mim. "Aqueles ingratos", ela explodiu. "Eu vi eles crescerem. Lembro do Roberto com aquela camisa remendada que você costurou à mão. Do Marcelo chorando porque não tinha bicicleta e você fazendo bico para comprar. Da Juliana te chamando de melhor mãe do mundo." Ela balançou a cabeça indignada. "E agora fazem isso com você. Mas pode ter certeza, Helena, a notícia já se espalhou. Ninguém mais olha para eles da mesma forma." E era verdade. Porque nos dias seguintes eu recebi visitas de gente que eu nem via há anos. A Mariana, professora que trabalhou comigo na década de 90. O seu Joaquim, dono da padaria perto de casa. A Carmen, que foi minha aluna em 1995 e agora era advogada. "Professora, a senhora precisa de alguma coisa? Algum problema legal? Eu ajudo de graça", Carmen disse segurando minha mão. Comecei a receber cartas, cartões, mensagens no celular velho que eu tinha. Ex-alunos que descobriram onde eu estava e mandavam mensagens. "Professora, a senhora me ensinou a ler. Nunca vou esquecer. A senhora acreditou em mim quando ninguém acreditava. A senhora mudou minha vida." Uma dessas mensagens era de um homem chamado Rodrigo Santos. Ele dizia que tinha sido meu aluno em 1991, que era disléxico, que quase reprovou, mas que eu tinha ficado 6 meses dando aula de reforço gratuita depois do expediente. Hoje, ele era médico e queria me pagar um plano de saúde particular. Eu chorei lendo aquilo. Chorei de felicidade. Enquanto isso, meus filhos enfrentavam as consequências. A notícia tinha chegado no grupo de mães da escola das minhas netas, no condomínio onde o Roberto morava, no clube onde a Juliana levava as crianças, nas reuniões de negócios do Marcelo. Beatriz me contou, porque ela tinha amigos em comum com eles. "Professora, tá todo mundo comentando. O Roberto foi convidado a se retirar do clube de golfe. Disseram que não queriam associados que abandonam mães em asilos." Eu não senti prazer nisso, mas senti justiça. Finalmente, alguém além de mim via o que eles tinham feito. A Juliana foi a primeira a tentar contato. 3 semanas depois, numa quinta-feira, ela apareceu no asilo. Beatriz veio me avisar. "Sua filha tá aqui. Quer ver ela?" Eu respirei fundo. "Quero." Juliana entrou no meu quarto com os olhos inchados de tanto chorar. Ela tinha emagrecido. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. "Mãe", ela começou, a voz falhando. Eu deixei ela falar. "Mãe, eu errei. Errei muito. Eu fui ingrata, fui cruel, fui..." Ela soluçou. "Eu não tenho desculpa. Eu só quero que a senhora saiba que eu sinto muito, muito mesmo." "As meninas estão bem?" eu perguntei. Porque mesmo depois de tudo, eu ainda me importava com minhas netas. "Elas perguntam por você todo dia. A Sofia chora porque quer a vovó. A Amanda perguntou por que a gente te jogou fora." Meu coração apertou. "E o Fábio terminou comigo." Juliana continuou. "Quando soube da história, ele disse que não queria se casar com uma mulher que faz isso com a própria mãe." Eu não disse bem feito, mas pensei: "Mãe, eu quero te levar de volta, para minha casa, para você morar com a gente, pra..." "Não",
eu disse com firmeza. Ela congelou. O quê? Eu não vou voltar, Juliana. Não agora, talvez nunca. Mas, mãe, você teve um ano inteiro para me tratar bem. Um ano inteiro onde eu implorei por atenção, por carinho, por respeito. E você me ignorou, me humilhou, me fez sentir que eu não valia nada. Eu sei, mãe, eu sei. E eu tô arrependida. Arrependida porque todo mundo tá te julgando, eu disse, sem raiva, só com a verdade. Arrependida porque seu noivo te largou. Arrependida porque tá tendo consequências. Juliana chorou mais alto. Mas eu vou te dar uma chance, eu continuei. Você pode me visitar, pode trazer as meninas, todo sábado das 3 às 5, aqui, e a gente reconstrói devagar. Se você provar que mudou, a gente vê. Ela assentiu, desesperada. Eu provo, mãe, eu juro que provo. O Roberto veio na semana seguinte. Ele não chorou, mas pediu desculpas, pediu que eu voltasse. Eu dei a mesma resposta. Visitas, limites, reconstrução lenta. Ou nada. O Marcelo demorou 5 semanas. Quando veio, mal conseguia me olhar nos olhos. Mãe, eu fui um canalha. Foi tudo o que ele disse, e eu respondi. Foi, mas pode melhorar. Aceitei as visitas, mas com uma condição. Beatriz tinha que estar na sala, porque eu não confiava. Ainda não. E talvez nunca mais confiasse completamente. Mas sabe de uma coisa? Eu estava em paz. Pela primeira vez em anos, eu acordava sem aquele peso no peito. Sem medo de incomodar. Sem medo de ser um fardo. Porque aqui, no Asilo Santa Clara, eu não era um estorvo. Eu era a professora Helena. A mulher que ensinou centenas de crianças a ler. A mulher que mudou vidas. E isso ninguém podia tirar de mim. Olhando para trás, eu entendo que tudo isso precisava acontecer. Porque durante 42 anos, eu me anulei. Eu sempre coloquei meus filhos em primeiro lugar e a mim em último. E no final, eles aprenderam a me tratar exatamente como eu me tratava, como se eu não importasse. Hoje eu sei que não foi minha culpa. Eu fiz o melhor que pude com o que eu tinha. Mas eu também aprendi uma coisa importante. Amor tem limite. Respeito não se negocia. E mãe não é capacho. Se você está passando por algo parecido, se você está sendo desrespeitada pelos próprios filhos que você criou, que você sacrificou tudo por eles, eu quero que você saiba algumas coisas. Você não está sozinha. Milhares de mães passam por isso todo dia. E não é culpa sua. Você merece respeito. Não importa a idade, não importa se você precisa de ajuda, não importa se você não tem mais o corpo de antes. Você merece ser tratada com dignidade. Tenha limites claros. Não aceite migalhas de afeto. Não aceite ser tratada como peso, como estorvo, como obrigação. Você é uma pessoa. Você tem valor. Proteja-se. Financeiramente, emocionalmente, legalmente. Tenha seus documentos em ordem, saiba seus direitos, procure ajuda se necessário. E lembre-se, você tem valor. Você sempre teve. E se seus filhos não enxergam isso, o problema não é você, é eles. Nunca é tarde para recomeçar. Eu tenho 68 anos e estou recomeçando. E sabe de uma coisa? Eu nunca me senti tão leve. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando sua experiência. Compartilhe com aquela mãe que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal para mais histórias de superação. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembre-se de uma coisa: gratidão é a memória do coração. Quem esquece de onde veio nunca chega a lugar nenhum. Quem planta desrespeito, colhe solidão. Sempre.